Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a possibilidade se realmente existe diferença entre união estável e casamento para fins de pensão por morte no direito previdenciário. Infelizmente, a gente tem que dizer que sim, existe uma diferença categórica entre as pessoas casadas formalmente e as pessoas que vivem em união estável, especialmente para fins de pensão por morte. Veja, a Lei 8.213 prevê a possibilidade de concessão da pensão por morte, primeiramente para o primeiro grupo, cônjuges e filhos. Se a pessoa for casada formalmente, não há o que se comprovar mais nada. Ela simplesmente chega com uma certidão de casamento até o órgão previdenciário e sai com a sua pensão por morte concedida. Ocorre que isso é totalmente diferente quando há uma união estável. Por quê? A união estável, ela depende de comprovação. E ainda assim, ainda existe uma outra complicação que surgiu com a lei, com a medida provisória 871 de 2019. Essa prova da união estável até o ano de 2009, até o ano de 2019, ela era extremamente simples. Muitas das pessoas comprovavam essa relação familiar, essa união estável, através de testemunha, que é a maneira mais simples, ou nos órgãos previdenciários ou na justiça. Ocorre que essa MP de 2019 veio alterar o inciso 5 do artigo 16 da Lei 8.213, passando a ter a redação que implica na proibição de que essa prova de união estável seja feita unicamente através de testemunha. Ou seja, atualmente há uma obrigatoriedade da pessoa que pleiteia a pensão por morte, fruto de uma relação amorosa, prove especificamente através de documentos ou de outros meios. O que essa lei veio trazer é que, atualmente, é proibido a concessão somente por prova testemunhal. Efetivamente, essa medida provisória, ela implica injustiça, porque ela faz uma distinção onde não existe, não há diferença jurídica ou técnica entre a união estável e casamento, porém a MP, que a gente já comentou, trouxe essa diferenciação e essa complicação, principalmente no que tange à comprovação da existência da relação entre duas pessoas. O que é importante a gente salientar dessa forma, de uma maneira muito clara, em que pese não existir diferença jurídica entre união estável e casamento formal, aquele casamento em cartório, para a lei previdenciária, especialmente para fins de pensão por morte, há sim uma diferença que implica em maior complicação, maiores dificuldades para aquelas pessoas que vivem em união estável. Efetivamente, a gente considera que essa MP é inconstitucional, porque ela viola um princípio sagrado da Constituição Federal, que é o princípio da isonomia, é o princípio da igualdade, é o princípio da não discriminação. Veja, a MP, de maneira clara, distingue pessoas iguais, união estável ou casamento. Efetivamente, em que pese a gente entender a inconstitucionalidade dessa MP, atualmente ela está em vigor. Porém, em que pese a gente entender que essa medida provisória ela é inconstitucional por fazer discriminação, por ferir o princípio da igualdade entre as pessoas, ela está vigente em nosso ordenamento jurídico, fazendo sim discriminação e criando desigualdade entre as pessoas que não deveriam ser discriminadas. Atualmente, o que a gente pode concluir é que existe sim uma diferença de procedimento que implica em maior dificuldade para a concessão da pensão por morte para casais que vivem em união estável e optaram por livre e espontânea vontade em não realizar o casamento. Quer saber mais sobre o assunto? Nós temos um artigo completo sobre isso no nosso site, saberalei.com.br, e também temos um vídeo completo sobre isso no canal do YouTube. A gente aguarda você lá.